Olá, meu nome é pastor Arthur, eu sou pastor da Congregação Batista em Tabuleiro, na cidade de Tabuleiro, Minas Gerais. E nós estamos aqui para mais um vídeo, com as nossas reflexões diárias, bíblicas, feitas em orações, sobre orações, de personagens da Bíblia, que oraram em momentos de dificuldade, momentos difíceis das suas vidas, e que essa reflexão ela possa servir para ensinar, para consolar, para exortar o seu coração em algum aspecto. E hoje nós vamos falar sobre alguém famoso na Bíblia, que é o profeta Eliseu. E mais ainda, o profeta Eliseu, ele não ora por si, mas ele ora por uma outra pessoa. No caso aqui é o texto que nós temos em 2 Reis, livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, que diz assim: E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, e ele olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Se você quiser ler a história toda, ela está do versículo 8 até o versículo 23 desse capítulo. Eu apenas li esse versículo porque ele é o cerne da nossa reflexão. Basicamente, a história consiste em que o rei da Síria, dos povos arameus, os arameus é um povo da Mesopotâmia, e esse povo ia atacar o povo de Israel, e Eliseu, como profeta, ele recebe a palavra do Senhor e fala para o rei de Israel: olha, não passe por ali, porque o rei da Síria vai te atacar naquele lugar. E com isso, o rei da Síria, ele vê que o povo de Israel ele evita o exército dele e fala assim: uai, mas então nós temos um traidor aqui no nosso exército. E aí ele pergunta, e aí eles falam: não, meu senhor, a gente não tem nenhum traidor aqui não. O problema é que eles têm um profeta lá, um homem de Deus, que é o profeta Eliseu, e é ele quem dá essas previsões aí absurdas para o rei de Israel, e isso impede que a gente consiga ter oportunidades para destruir o exército de Israel. E aí o rei da Síria ele fica furioso com essa notícia, e ele fala: a gente vai atacar esse cara. Aonde que ele está? Qual é a cidade que ele está? Aí eles descobriram lá a cidade que Eliseu estava e cercaram a cidade e iriam atacar a cidade. E aí Eliseu, ele vê tudo isso acontecer, e ele tinha um servo, ele tinha uma pessoa que é um empregado, que ajudava ele nas questões do dia a dia, O Eliseu, ele era um profeta, então ele era uma pessoa com uma agenda muito cheia, então ele tinha que fazer várias coisas, tinha que ir para a casa do rei, tinha que servir as pessoas, tinha que ajudar as pessoas nas suas caminhadas, ele sempre vivia andando para lá e para cá, então ele tinha alguém para poder ajudar ele, em todas essas atividades. E aí esse era um rapaz, era alguém novo, e esse rapaz estava com ele, e esse rapaz ficou desesperado. Ele ficou muito preocupado com aquela situação, porque o rei da Síria estava ali e estava indo atrás de Eliseu. E é claro, se ele pegasse Eliseu, ele ia pegar ele como servo e iria matá-lo também, iria fazer coisas ruins com ele. Então ele fica muito preocupado. E aí nesse momento Eliseu ora a Deus, mas Eliseu não ora por si. Eliseu está muito confiante do que Deus vai fazer. E ele pede para que Deus possa abrir os olhos desse jovem, desse servo de Eliseu. E aí Deus abre os olhos desse jovem, e o que ele vê é um cenário completamente diferente. Todo aquele desespero que ele estava diante da iminência do ataque do rei da Síria troca-se por uma surpresa, por um maravilhamento muito grande, porque ele vê todo o redor dele cheio de um exército. E um exército que protegia ele e Eliseu. E esse exército era um exército muito poderoso, porque ele não era um exército muito normal. Como eu disse aqui no versículo 17, estava cheio de cavalos e carros de fogo. Ou seja, aqueles cavalos, naquela época os carros eles eram carros puxados por cavalos, Então, todo esse conjunto, os cavalos e os carros estavam em chamas. E é claro, quando você vê uma coisa dessa, não é uma coisa normal, E aí aquele rapaz, ele vê aquilo e ele fala: nossa, Deus está do nosso lado. E aí o profeta diz: olha, Deus está do nosso lado. E aí aquele rapaz consegue ver isso.
e ver que apesar, né, dos problemas que estavam tentando cercá-los e destruí-los, Deus estava ali, em volta, protegendo. Meus irmãos, esse texto, ele é maravilhoso porque ele é exatamente aquilo que acontece muitas vezes conosco. Quantas e quantas vezes as dificuldades, os problemas, eles nos assaltam, eles tomam a nossa visão e nos impedem de ver o que Deus está fazendo. E a gente consegue ver o rei da Síria em volta de nós, nos cercando, querendo nos destruir, mas nós não conseguimos ver. Nossos olhos estão vendados, estão fechados para poder ver o que Deus está ali ao nosso entorno, que Deus está trabalhando e operando para cuidar da nossa vida, para cuidar de nós. Então, que você possa orar nesse momento e pedir por você e pedir pelos outros, porque às vezes você tem gratidão no seu coração porque o Senhor está cuidando de você e da sua família, mas às vezes alguém que você conhece está em desespero e não consegue ver o que Deus está fazendo e como que Deus está ali protegendo você e ele, né? Então, pais, mostrem para os filhos de vocês, orem para que Deus possa abrir os olhos deles e eles possam ver, mesmo nesse momento, né, de dificuldade, como que Deus tem cuidado de vocês. Cônjuges, ore a Deus pedindo para que Ele possa mostrar ao seu cônjuge como que Deus tem trabalhado, tem operado nesse momento, né? Patrões, mostre para os seus empregados como Deus tem abençoado esse momento e como Deus está presente nesse momento. Mas, infelizmente, muitas pessoas dizem que creem em Deus, mas nesses momentos fecham os olhos, estão com os olhos cegos e apenas conseguem enxergar os problemas e não conseguem enxergar Deus presente, protegendo, cuidando, guardando, livrando e dando sustento. E por isso elas entram em desespero. Elas dizem que creem em Deus, mas estão desesperadas porque não conseguem ver Deus. Então, ore, peça por você, peça por aqueles, né, que também não estão conseguindo enxergar que apesar do coronavírus, Deus está agindo e Ele está muito mais perto do que a gente possa imaginar. Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada, no primeiro dia da semana, né, o primeiro dia ativo, né, útil, como a gente costuma dizer, apesar de que o domingo é muito útil, é o dia do Senhor, mas como dia de trabalho, que Deus abençoe todos vocês, dê uma semana abençoada e que o Senhor continue abrindo os seus olhos para tudo que Ele tem feito nesse momento, que seu coração seja consolado por essa palavra. Fique com Deus.